Oi, oi! Bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Lari Castellani e hoje é Halloween. Logo, eu trago pra vocês um caso que aconteceu no Halloween. Esse caso se passou em 1975, na noite de virada pro Halloween. Ele é muito complexo, cheio de detalhes, eu reuni o máximo de informação que eu conseguia. Eu acho que tem muita informação também que se torna descartável porque elas não foram contundentes nem vantajosas para uma investigação. Então eu vou trazer tudo pra vocês que eu acho que realmente vale a pena ser falado. Mas antes, se você não for inscrito no canal, eu te peço que se inscreva, por favor. A cada númerozinho novo, eu fico mais feliz e motivada a sempre estar gravando aqui pra vocês. Já deixa aquele like pra marcar a sua presença aqui também, hein? As minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui na tela, mas também vão estar aqui na descrição do vídeo. Me acompanhem por lá que eu mostro os bastidores do meu trabalho dentro de uma funerária e mostro também conteúdo do meu dia a dia. Aqui nesse canal a gente tem vídeo longo toda segunda e quarta-feira, pontualmente meio-dia. E nós temos vídeos curtos todos os dias trazendo os mais diversos conteúdos, como curiosidades, teorias, notícias, mistérios e muito assunto sobrenatural. Hoje nós vamos contar o caso da Martha Elizabeth Moxley. Ela nasceu em 16 de agosto de 1960 em São Francisco, na Califórnia. E ela era filha de Dorothy Moxley, John David Moxley e tinha um irmão mais velho de nome John Moxley. Eles eram uma família com uma condição financeira favorável, porque o seu pai era gerente e sócio de uma empresa de contabilidade que ficava em Manhattan. E eles tinham uma vida boa na Califórnia. Mas em 1974, quando a Martha tinha 14 anos e o seu irmão, o John, tinha 16, eles se mudaram para Connecticut. E agora eles foram morar em um condomínio em Connecticut. Condomínio esse que se chamava Ballyraven. Não sei, gente, eu não sei pronunciar corretamente. Me perdoem já de antemão sobre todas as minhas pronúncias em inglês. Eu sou péssima nessa língua. Esse condomínio era de extrema segurança. Isso porque muitas famílias ricas moravam lá. Era um condomínio da elite americana, onde muita gente conhecida, muitos empresários bilionários residiam. Ao chegar na cidade, a Martha foi logo estudar no colégio Grand High School e lá ela fez muitos amigos. Ela adorava aulas de arte e também praticava muitos esportes. Além disso, ela tinha muita facilidade em criar laços e fazer muitos amigos. Então não foi difícil para ela se socializar e ter amigos na escola e fazer amigos também no condomínio em que ela tinha acabado de se mudar. Rapidamente ela ficou muito conhecida como a garota mais popular da escola. E o seu irmão, em um documentário, chegou a dizer que não tinha nada que ela queria, que ela não conseguia, porque ela sempre foi muito simpática. Com essa descrição, já é imaginável que ela era muito querida por todos, né? Mas no auge da sua popularidade no colégio, vivendo a sua adolescência, ela vivia muitas discussões com a mãe. Ora porque ela atrasava no horário que ela tinha combinado com a mãe pra chegar em casa, ora porque a mãe dela pegava ela fumando e bebendo e fazendo coisas que a mãe dela não achava correto pra um adolescente de 14 anos. Por falar na mãe dela, a mãe da Martha, a Dorothy, ela adorava o condomínio que eles tinham se mudado. Ela falava que se sentia muito segura lá dentro e que os vizinhos também eram muito simpáticos e ela estava criando amizades com todos eles também. Nesse mesmo condomínio também morava uma família muito influente, que é importante ser citada, e vocês vão entender ao longo do caso o porquê. Essa família era extremamente rica e era composta por um número até considerável de adolescentes. A casa dessa família ficava bem próxima à casa da família da Martha, então eles eram basicamente vizinhos. Tem dois membros importantes dessa família que eu vou descrever eles pra vocês. O Thomas Skakel, de 17 anos, e o seu irmão Michael, de 15 anos, ambos filhos de Washington Skakel e Anna Reynolds Skakel, crescendo em uma família que consistia em outros 5 irmãos e uma irmã, todos morando juntos. O pai dessa família herdou uma herança bilionária que vinha de negócios da família, porque era uma das maiores empresas privadas no mundo da época. Eles levavam uma vida confortável na comunidade de Ballyraven, em Connecticut. Mas muita coisa passou a mudar quando a mãe dessa família, a mãe de todos esses adolescentes, veio a falecer em 1973. O Sr. Skakel contratou uma babá para poder ajudar ele a cuidar de todas as crianças e eventualmente ele contratou um tutor
residente, ele morava lá com eles, chamado Ken Litron. Isso porque os meninos começaram a demonstrar vários atos de rebeldia após o falecimento da mãe. Mãe era o elo que conectava basicamente toda a família e fazia tudo ficar sempre harmônico. E depois do falecimento dela, os adolescentes começaram a demonstrar traços de rebeldia, praticando pequenos furtos, respondendo muito o seu pai. Vale lembrar que eles eram extremamente ricos, então o ato de praticar pequenos furtos era um ato de chamar a atenção do pai e demonstrar toda a rebeldia que eles estavam sentindo. Essa família Skakel, para vocês terem noção, eles eram os proprietários da segunda maior empresa mundial da época. Ou seja, eles tinham um poder aquisitivo surreal e imensurável. E além disso, todos os adolescentes eram sobrinhos da viúva do senador Kennedy. Mas vamos voltar aqui a falar dos dois principais membros da família Skakel, o Thomas e o Michael. O Michael, ele não era um bom aluno na escola, ele reprovava muito e não se sentia um membro da família. Ele se tornou alcoólatra com 13 anos de idade, ele conta que todos viam ele como um adolescente rebelde. Ele bebia muito, entretanto, apesar dele beber muito com 13 anos, ninguém fazia nada. A família toda só observava ele se afundar. Amigos da família chegaram a relatar que o Michael, ele se demonstrava um adolescente agressivo. Eles disseram que em uma partida de golfe ali entre as famílias, o Michael simplesmente pegou um taco de golfe e matou por pura vontade um esquilo na frente de todo mundo e saiu com um sorriso de satisfação. Essa era a característica de um dos membros dessa família Skakel. Agora vamos voltar para a família da Martha. Uma semana antes do Halloween, a Martha estava de castigo, porque, como eu falei pra vocês, ela estava tendo alguns desentendimentos com a Dorothy, com a mãe dela, porque a mãe dela foi em algumas festas e viu ela fumando, bebendo, fazendo travessurinhas ali de adolescentes, então ela estava de castigo. Mas, na semana do Halloween, iriam acontecer algumas festividades no condomínio, as travessuras dos adolescentes. Os adolescentes do condomínio se reuniam para poder fazer travessuras pelo bairro. Eles faziam basicamente o que a gente vê por aí nos filmes americanos. Jogavam ovos nas casas, rolos de papel higiênico, entre outras coisas. Depois de muito insistir com a mãe, porque ela estava de férias, a Martha ficou ali insistindo para poder participar de todas as festividades. A mãe dela liberou e deixou ela sair para brincar, teoricamente, né? Fala assim para brincar porque eu penso que na cabeça dos pais, os adolescentes serão sempre crianças. Então ela saiu ali pra brincar com os seus outros colegas de doçuras e travessuras ali no bairro mesmo. Então às 7 horas da noite, a Martha sai de casa levando uma bandeja de ovos e creme de barbear e vai encontrar com os seus amigos. Lembra que eu falei que o Tom e o Michael eram praticamente vizinhos da Martha e eles moravam super perto da casa dela? Então, nessa mesma noite, o pai deles tinha ido fazer uma viagem de negócios, eles estavam com a casa livre, então eles resolveram dar ali uma festa de Halloween e convidaram os amigos deles do condomínio. A Martha e seus amigos foram até a mansão para poder participar da festa em torno de 9 horas da noite. O Michael Skakel acabou encontrando com ela lá fora, e aí ele chamou ela e os seus dois amigos. E aí ele chamou ela e os dois amigos que estavam com ela, e esses dois amigos eram o Jeffrey e a Ellen, pra poder ouvir uma música e conversar dentro do carro. Então ele queria basicamente tirar ela do meio do povo ali que tava na festa pra dar uma conversadinha, dar uma paqueradinha. E aí ele chamou ela e ela falou, não, tudo bem, eu vou com você pra gente conversar e tal, mas eu vou levar meus dois amigos, o Jeffrey e a Ellen. E ele falou, não, tudo bem. E aí eles saíram ali da casa e foram pro carro que tava ali parado na porta da mansão deles. Entraram dentro do carro, colocaram uma música e ficaram ouvindo música e conversando. Dentre esse meio tempo, enquanto o Michael tava ali tentando dar uma paqueradinha na Martha, o irmão dele, mais velho, de 17 anos, o Tommy, bate no vidro do carro e a descrição nos documentários que eu vi é que ele tava com um chapéu vermelho, super alegre e eufórico por conta da festa, e aí ele pede pra entrar e já vai se jogando dentro do carro junto com eles. Nesse meio tempo, enquanto todos esses adolescentes estavam ali dentro do carro conversando, outros irmãos Skakel chegam no carro e aí eles batem no vidro e falam pra todo mundo sair de dentro do carro, porque eles iam ali na casa de um primo deles, que ficava a cerca de 20 minutos de distância da casa deles, a assistir um programa de televisão que estava rolando na época. Nessa hora, todo mundo desceu do carro de boa. E o Michael virou pra Martha e perguntou se ela não queria ir com eles ali na casa do primo deles assistir esse programa. A Martha falou que ela não iria, porque ela não ia demorar muito e ela tinha hora pra voltar pra casa. A mãe dela tinha dado até no máximo 10 horas pra ela poder voltar pra casa. Então ela preferia não ir.
O Michael, então, entrou dentro do carro com os irmãos dele e foram ali pra casa do primo deles, que ficava a 20 minutos de distância, assistir esse suposto programa. Jeffrey e a Ellen continuaram ali curtindo um pouquinho a festa de Halloween e a Martha ficou conversando ali com o Tommy. Algumas testemunhas disseram que viu o Tommy passando, assim, a mão na perna dela, tentando paquerar ela também. Era meio que os dois irmãos apaixonados pela mesma garota, sabe? Nesse meio tempo, a mãe da Martha já tava de olho ali no relógio, porque, como eu falei, ela já tinha brigado com a filha, porque a filha já tinha descumprido algumas regras que ela tinha imposto de chegar no horário e etc. Então ela já tava de olho no relógio pra ver se a Martha ia chegar no horário e se ia dar tudo certo. Às 10 horas, a mãe da Martha começou a ouvir uns barulhos lá fora, os cachorros estavam bem agitados e ela ouvia passos. Mas ela então pensou que eram os adolescentes fazendo as travessuras deles pelo condomínio, então ela não checou e continuou de boa esperando a filha. Quando deu mais ou menos em torno de meia-noite, a mãe da Martha já começou a ficar muito aflita, porque ela viu que a filha dela estava muito atrasada no horário que elas tinham combinado. E aí a Dorothy já sai ligando pra todo mundo da vizinhança, ligando na casa de todo mundo, perguntando se a Martha tava por lá pra ela poder vir embora pra casa, porque já tava muito tarde. Em uma dessas ligações pros vizinhos ali do condomínio, a Dorothy liga justamente pra casa da Ellen, que era uma das meninas que estavam com a Martha na noite. A Ellen então fala que já tá em casa e que a última vez que ela viu a Martha foi na casa dos meninos Skakel e que ela deixou ela lá conversando com o Thomas Skakel e foi embora pra casa. Rapidamente, a Dorothy liga na casa dos Skakel pra falar pra Martha poder vir embora, porque já tá muito tarde. Mas ela fica surpresa quando a Dorothy Skakel, uma das irmãs do Michael e do Thomas, atende o telefone e fala que a Martha não tá lá. No telefone, ela fala pra mãe da Martha que a última vez que ela viu a Martha era em torno de umas 9h30 da noite. E ela viu a Martha indo em direção à casa dela, saindo da mansão dos Skakel. Rapidamente, a Dorothy já fica muito aflita, porque, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a casa deles eram muito perto, eles eram praticamente vizinhos. Então já era meia-noite e pouquinho, se ela tinha saído 9h30 da casa dos Skakel, já era pra ela ter chegado há muito tempo dentro da casa dela, e ela não tinha chegado. Quando a Dorothy percebeu que a filha dela tinha sumido e que ninguém tinha notícias dela, ela não pensou duas vezes e acionou a polícia. A polícia chegou rapidamente e aí já montaram todo um esquema de busca pra poder encontrar a Martha, mas eles não encontraram ela durante a madrugada e a investigação durou até o outro dia, o dia de fato de Halloween. Tudo isso aconteceu na madrugada do Halloween. Então, dia 31 de outubro de 1975, estava todo mundo ali dentro da casa da Martha, nessa investigação, querendo saber aonde ela tinha ido parar. Muita gente se comoveu com o caso da Dorothy, porque ela era uma mãe desesperada em busca da sua filha. Então, muitos amigos ali do próprio condomínio mesmo foram de manhã prestar ajuda, mostrar que se importava, e isso vindo também da parte dos amigos da própria Martha, dando ali apoio e falando que eles iam encontrar a Martha e que tudo ia ficar bem. Então a casa da Martha tava com um movimento bem grande, os pais, o irmão dela, tava todo mundo ali em busca da Martha, porque vale lembrar, gente, a cidade era extremamente segura, o condomínio era extremamente seguro, então assim, era um caso isolado, tava todo mundo meio aflito, meio desconfiado, sem saber exatamente como agir, porque isso não acontecia por lá. Cerca de 12h30 da tarde já, uma amiga da Martha, a Sheila, estava caminhando, passando pelos jardins das casas para poder ir até a casa da Martha, se juntar com os amigos para prestar ajuda e mostrar que se importava para os pais da Martha, quando ela se deparou com o corpo da Martha debaixo de alguns pinheiros em um bosque. Ela contou que ela viu a Martha deitada de bruço em uma poça de sangue e ela estava seminua, a calça dela estava abaixada até a altura dos tornozelos e ela estava sem vida. A Sheila, quando viu a amiga naquele estado, saiu desesperada, gritando e em choque, e foi imediatamente correndo até a casa da Martha. Quando ela chegou no jardim da casa, ela encontrou uma das amigas da mãe da Martha, e aí ela contou rapidamente o que estava acontecendo, o que ela tinha acabado de ver. A amiga da mãe da Martha acalmou a Sheila, falou: não, pera, vamos lá, eu vou com você. Me mostra onde você viu isso, que eu vou checar, vou ver se ela realmente tá sem vida, pra não dar a notícia assim, né, pros pais. E aí ela foi lá no lugar onde a Sheila tinha visto o corpo da Martha. Ela viu que o corpo tava meio que escondido no meio dos pinheiros. E aí ela constatou que a Martha realmente estava sem vida. Voltou pra casa da família da Martha e contou pra Dorothy, pro marido dela e pro John, pro irmão mais velho da Martha,
que ela tinha visto o corpo da filha deles sem vida. A Dorothy ficou sem reação, ela entrou em estado de choque, ela não esboçava reação nenhuma. A polícia ficou empolvorosa, e lembra pra vocês que eu falei que a cidade era muito segura. Então, o último caso criminal que tinha acontecido ali na cidade tinha sido em 1940. Então, assim, os policiais estavam extremamente despreparados para lidar com toda a situação. Eles não isolaram o local, dois policiais foram designados a ir lá e olhar e investigar e ver como estava o estado do corpo. E aí eles foram, e quando chegaram lá, os dois policiais, ao verem o estado da menina, eles simplesmente entraram em pânico. Um saiu correndo, entrou dentro do carro, o outro ficou sem saber muito o que fazer, pisando nas evidências, destruindo possíveis provas. E por total despreparo, eles simplesmente entraram dentro do carro, porque eles realmente ficaram em pânico ao ver o estado de um corpo adolescente ali de bruços. Entraram dentro da viatura e abandonaram a cena do crime. Então o que se sabe é que a Marta ficou ali após todo mundo saber que ela tinha sido encontrada morta, saber aonde o corpo dela estava. Ela ficou ali por cerca de 1 hora, sem nenhum isolamento de cena do crime, sem nenhum policial supervisionando. Então, assim, seja lá quem tiver feito o que fez com ela, pode simplesmente ter voltado e tirado evidências, ou então conferido pra ver se ela realmente estava morta. Enfim. Com todo esse despreparo, um detetive chamado Tom foi chamado para poder investigar o caso e descobrir quem tinha sido o assassino da Marta. Até então, o que a comunidade ali falava é que alguém tinha entrado dentro do condomínio, tinha conseguido passar pela segurança máxima e tinha feito tudo aquilo. Então começou uma investigação para ver quem eram as pessoas que estavam visitando todas as mansões naquele dia. A polícia sempre preservava muito os moradores do condomínio. Analisando a cena do crime, o detetive notou que tinha algumas manchas de sangue pela grama. Então ele começou a seguir essas manchas de sangue para ver aonde ia levar. Seguindo esses rastros, ele encontrou uma cabeça de um taco de golfe da marca Tommy Shoe. Mais pra frente, ele continuou seguindo e encontrou outra parte desse taco com muito sangue. Mas eles não encontraram a parte principal do taco, que seria a parte em que se segura para poder dar a tacada do golfe. Que seria a parte em que se segura no taco, que teoricamente seria a parte onde ia ter todas as evidências de DNA e etc. Eles encontraram a cabeça do taco de golfe, o corpo do taco de golfe, mas não encontraram a parte que segura no taco de golfe. Em busca dessa parte que segura, eles continuaram seguindo os rastros e entraram em um galpão. Esse galpão, coincidentemente ou não, pertencia à família Skakel. Ali nesse galpão eles encontraram vários outros tacos de golfe, sendo todos esses tacos encontrados mesma marca do taco de golfe que eles encontraram, cheios de sangue. E eles notaram também que todos os tacos de golfe possuíam uma numeração, mas faltava um dentre toda a coleção. E esse que faltava era o que tinha sido usado pelo assassino da Marta. A maioria dos machucados na cabeça do corpo da Marta era na cabeça da adolescente e não havia sinais de defesa dela. Todos os golpes foram na cabeça e indicavam que o assassino estava com muita raiva. Pelo fato também da calça estar abaixada, eles levaram o corpo dela para análise para constatar se ela tinha sido abusada ou não. E eles constataram que não, ela não tinha sido abusada. Com a investigação, eles foram falar com as últimas pessoas que estiveram com a Marta. Então eles falaram com os amigos dela, eles falaram com os pais dela e falaram também com os meninos Skakel, com o Tommy e com o Michael. Porém, não foi expedido nenhum mandato de busca, eles não investigaram a família. Eles basicamente conversaram com as famílias, colheram os depoimentos e era isso. Vale lembrar, gente, que a gente tá falando de famílias poderosíssimas, de gente muito rica. Então, assim, eles iam incriminar o jardineiro, eles iam incriminar até uma bolinha de golfe, mas eles não iam incriminar os moradores daquele local. Então, era um clima meio tenso, o que você sabe, o que você não sabe, você tava com ela, como é que foi. Os meninos Skakel disseram o seguinte: Skakel disse que a última vez que viu a Marta foi no carro, e ele disse que saiu pra poder ir na casa do primo dele, que ficava a 20 minutos de distância, e voltou só em torno das 11h20 da noite, e entrou pro quarto dele e já foi dormir. Entretanto, ninguém nunca falou com o primo dele, ninguém nunca confirmou essa história, se ele de fato estava ali na casa do primo dele. O Tommy, por outro lado, disse que 9h30, mais ou menos, a Marta foi embora e ele foi ver TV com o tutor dele, depois foi fazer um trabalho de escola que ele tinha que entregar.
Entretanto, investigações mostraram que não tinha nenhum trabalho de escola a ser entregue e muito tempo depois, o investigador conversou com o tutor dele, porque na época ninguém foi comprovar o que ele estava falando com o tutor, ninguém tirava limpo. Basicamente, o que eles diziam era tido como verdade. Mas muito tempo depois, o tutor dele, o Ken, disse que não, que ele não entrou dentro do quarto para poder ver TV com ele, que ele nem viu o Tommy. Os investigadores da época, em prol de encerrar o caso, talvez, simplesmente determinaram que a Martha tinha morrido 10 horas da noite, sem embasamento científico, sem uma investigação conclusiva. Ele simplesmente determinou isso porque a mãe dela disse que ouviu alguns barulhos em torno das 10 horas da noite, que ela ouviu os cachorros agitados também nesse horário. E então o investigador ligou isso ao fato de talvez a Martha estar por ali, junto com o assassino dela, por isso os cachorros ficaram alvoroçados, porque viram a agressão e etc. Então ele simplesmente determinou que a hora da morte dela foi às 10 horas. Os policiais, durante a investigação, conversaram muito com muitas pessoas, mas na minha opinião, o problema foi esse. Eles só conversaram, eles não investigaram, eles não expediram mandato de busca, eles não olharam listas telefônicas, eles não conferiram os álibis de cada depoimento prestado por cada pessoa. Então tinha muitos buracos nessa investigação. O caso tomou uma notoriedade muito grande, porque como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a família Skakel tinha uma ligação com a família Kennedy, que era uma família em evidência política na época. Então o caso tinha muita notoriedade, tava todo mundo muito em cima, mas ao mesmo tempo também tinha muita gente querendo abafar o caso e seguir a vida, sabe? O caso ficou basicamente sem solução por muitos anos. A família da Martha se mudou do condomínio, resolveram ir morar em outro lugar, uma vez que eles não se sentiam mais seguros ali, também estavam sem muita resposta. A família Skakel continuou a vida como basicamente se nada tivesse acontecido, mas muito tempo se passou e, de acordo com investigadores, era extremamente provável que a Martha tinha sido assassinada pelo quarto filho de Rostel, Michael Skakel, de 15 anos na época. E também era muito provável que o garoto teve a ajuda do irmão, do Tommy, para arrastar o corpo da Martha até o pinheiro. O que se sabe durante a investigação, muito tempo depois, quando a tecnologia avançou e o caso voltou a ficar em evidência, a tecnologia científica e forense avançou muito, então muitas coisas e evidências puderam ser notadas, comparações de DNA e etc. E o que se sabe até o momento é que a Martha não faleceu no lugar em que ela foi encontrada, ela foi arrastada até lá em uma tentativa frustrada de esconder o corpo no meio do pinheiro ali. E também que a arma do crime não foi uma arma idealizada, foi a arma que a pessoa encontrou e usou. Anos depois, no final do ano de 1996, o caso continuava inconclusivo e sem um culpado. Até que um jovem escritor contratado na época para redigir o relatório, indignado com a história e a injustiça, vazou o relatório para o escritor Dominic Dunne. Dominic repassou o relatório para um investigador particular, que nada fez. As autoridades só saíram da letargia quando a história veio à tona num livro bomba do Mark. Basicamente, esse escritor pegou ali com os relatórios vazados, todas as informações, investigou todo o caso e criou um livro chamado nada mais nada menos do que O Assassinato em Grand Rit. Esse livro caiu como uma bomba no meio policial e como uma bomba no meio social. A sociedade ficou empolvorosa. O caso, mais uma vez, ficou em notoriedade. E, de certa forma, fazia com que a família relembrasse tudo o que passou, mas ao mesmo tempo trazia a esperança de que eles conseguissem encontrar, enfim, um culpado. Nesse livro, o autor trouxe Michael Skakel, o adolescente ali que estava no carro com a Martha e depois saiu para visitar o primo. Nesse livro, Michael Skakel era o culpado pelo assassinato da Martha. Mas apenas 25 anos depois, o Michael foi preso. Nos anos 2000, o Mike foi preso. 2 anos depois, ele foi condenado a pelo menos 20 anos de prisão. Ele alegava por aí a seguinte frase: "Vou escapar impune de um assassinato. Afinal, eu sou um Kennedy." Eu falei pra vocês que ele era um adolescente agressivo, de 13 anos, que era alcoólatra já aos 13 anos. Quando tudo aconteceu e a família da Martha se mudou de residência, a família Skakel continuou a vida como se nada tivesse acontecido, ele continuou nesse ciclo de adolescente agressivo e rebelde que ele estava. Entretanto, ele deu ainda uma piorada.
Foi aí que a família simplesmente mandou ele para um reformatório, para um colégio interno, para ver se ficava tudo bem. E lá nesse colégio interno, as investigações de detetives particulares mostraram depois que ele se gabava de ter feito travessuras horrendas no Halloween de 1975. Então, assim, ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia do poder econômico que a família dele tinha, e ele sabia que ele podia ficar impune dos crimes que ele tinha cometido. Mas o ego dele, a rebeldia dele, ainda fazia ele ficar deixando provas contra ele mesmo por aí. E como eu falei pra vocês, ele foi preso e condenado nos anos 2000. Mas em 2013, um juiz simplesmente anulou a condenação dele, ele voltou pras ruas. Ele ficou nesse vai e vem entre condenação, descondenação, até não ser mais condenado e não voltar mais pra cadeia. Então, o caso foi encerrado nos anos 2000, quando ele foi preso, e em 2013 voltou a ser aberto, ficando sem o assassino, porque ele simplesmente foi descondenado. Mesmo com todas as evidências, mesmo com todas as provas circunstanciais, mesmo com todos os álibis incomprovados. E assim, eu tô resumindo pra vocês, porque esse caso ele é muito extenso e cheio de detalhes, então eu tô basicamente dando ele mastigadinho pra vocês. Mas aconteceu que eles voltaram, tanto ele quanto o irmão dele, o Tommy, voltou muitas vezes com o depoimento dele. Uma hora ele falou que não foi pra casa dos primos dele, outra hora ele falou que foi, mas que voltou mais cedo do que ele já tinha falado no começo. Ele chegou a falar pra um dos detetives particulares que ele tinha voltado mais cedo da casa do primo dele. Quando ele chegou na casa dele, ele não encontrou a Marta. E aí ele saiu pra ir ver se a Marta tava bem na casa dela. Quando ele chegou na casa dela, ele subiu em uma árvore que ficava de frente à janela do quarto da Marta. Jogou algumas pedrinhas pra ver se ela aparecia. E não teve sinal de vida, não encontrou ninguém ali. E aí ele mesmo contou que ele abaixou a calça e começou a se masturbar ali na frente da janela do quarto dela, pensando nela. Então assim, né? Ele falou isso, gente. Ele simplesmente falou isso. Então era ele voltando atrás com o depoimento dele, o irmão dele tendo um depoimento mentiroso também, porque o irmão dele havia dito que tinha ido assistir. Primeiro ele falou que foi fazer o dever de casa, que ele tinha que entregar, e aí foi descoberto que não havia dever de casa nenhum, ele não tinha que entregar nada. Depois ele disse que foi assistir TV com o tutor dele, a babá deles, que tava ali na casa pra cuidar deles. Mais pra frente, esse tutor disse que ele não tava ali com ele não tava assistindo televisão com ele. Então assim, basicamente, não se sabe aonde esses dois indivíduos estavam no momento em que a Marta foi morta. E mesmo assim, esses dois indivíduos estão na rua. Outra consideração que é importante ter é que os dois estavam flertando com a Marta. Basicamente, os dois estavam apaixonados nela, os dois estavam querendo ela. Quando eu estava estudando o caso, uma das possibilidades que veio na minha cabeça é de o Michael ter saído realmente com os irmãos para a casa do primo e o Tommy foi acompanhar a Marta até a casa dela, e aí nesse meio termo ele acabou ficando com a Marta e o Michael voltou mais cedo e acabou vendo o Tommy ficando com a Marta. Então, em um momento de fúria, ele simplesmente bateu com o taco, a primeira coisa que ele viu na frente, ele bateu com o taco na cabeça da Marta, e aí ela caiu no chão e veio a falecer. E aí os irmãos podem ter entrado em conflito, e o Tommy, no momento de raiva, empurrado o Michael, e o Michael, em momento de raiva, golpeado ainda com mais força na cabeça da Marta pra matá-la realmente. Ou toda essa história pode ter acontecido de outra forma, o Tommy encontrado a Marta com o Michael como seu irmão e ter sido agressivo e ter acontecido tudo isso que aconteceu. Mas de todas as formas, dois irmãos estavam envolvidos no caso, as investigações particulares, os escritores investigando também, tudo leva e aponta para esses dois indivíduos. Entretanto, o dinheiro, a influência, o poder aquisitivo, os contatos levaram à impunidade. A família da Marta continua na luta em busca de justiça, porque basicamente eles não têm um culpado preso. O pai dela já faleceu, mas a mãe e o irmão seguem na campanha em busca de justiça, em busca de um desfecho para esse caso horrível, de extrema impunidade, que dá uma sensação pra gente que a gente tá de mãos atadas, principalmente quando se trata de pessoas que têm dinheiro. Enfim, meu coração até fica apertado, porque a sensação de impunidade é grande. E esse é um dos casos que aconteceu no Halloween. É um dos casos mais completos, cheio de detalhes que eu encontrei. Eu vou deixar todas as fontes de tudo que eu citei aqui pra vocês aqui na descrição, se vocês quiserem ir lá dar uma olhada. Tem muito detalhe que eu contei mastigado aqui pra vocês. Então, se vocês quiserem verem todos os detalhes, tudo na íntegra, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês.
O link do documentário que eu assisti, que eu peguei algumas informações também, infelizmente ele tá inválido, mas eu vou continuar dando uma olhada. Se ele já tiver válido, eu deixo ele aqui pra vocês também na descrição desse vídeo. E é isso, esse é o vídeo. Infelizmente esse caso ficou impune. Se você tiver alguma sugestão do que pode ter acontecido, se você souber de mais alguma informação, os comentários estão aqui embaixo, livre para vocês poderem se expressar e contar a teoria de vocês, o que vocês acham desse caso, se vocês já conheciam esse caso, se tem alguma informação que eu não falei aqui que vocês sabem e que vale a pena deixar nos comentários também. Aqui a gente tá aberto sempre pra gente trocar ideias e informações, principalmente quando o caso ele não tá solucionado. Esse é o vídeo de hoje e eu vejo vocês nos próximos vídeos.